E a gente abre essa edição com uma polêmica que volta à pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal. O foro privilegiado para autoridades. Repórter Janaína Camelo chegando. Como é que está essa análise, Janaína? Bom trabalho para você, bem-vinda. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, esse julgamento ele foi retomado hoje, né? E já tem maioria, Thiago, pela ampliação do foro privilegiado, ou seja, para que a prerrogativa do foro vale também aí mesmo após a autoridade ter deixado o cargo. Esse julgamento ele havia começado em março deste ano e aí depois ele foi suspenso em abril já com a maioria desses votos e hoje aí ele foi retomado. Então, só para deixar claro, o foro privilegiado ou prerrogativa né, por foro aí de prerrogativa aí de função, garante que algumas autoridades possam ser julgadas por crimes comuns e apenas em tribunais superiores. Então, hoje é julgado aqui no Supremo Tribunal Federal presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado, deputados e senadores, embaixadores, integrantes aí de tribunais superiores. Então, o que vale hoje é o que foi definido pelo próprio Supremo em julgamento em 2018, onde ficou estabelecido que para ser submetido ao foro privilegiado, o crime ele teria, envolvendo a autoridade pública, teria que acontecer em razão da função e durante o exercício do cargo. Então, há 6 votos hoje entendendo por essa ampliação. Um deles do relator, o ministro Gilmar Mendes, e aí seguindo o relator, tem os votos aí dos ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da corte. E aí hoje, na retomada do julgamento, quem depositou o seu voto foi o ministro André Mendonça e contra essa alteração. A gente tem um trecho do que o ministro disse nesse voto dele de hoje. Ele disse o seguinte, que o alargamento do foro por prerrogativa de função para o período posterior ou ao fim do exercício do cargo ou função do agente político contraria a jurisprudência construída de forma gradativa e constante por este Supremo Tribunal Federal nas últimas 2 décadas. Macula o princípio do juiz natural porque traz para julgamento originário pessoas não mais portadoras de cargo ou função, violando o princípio da igualdade. Para o ministro, terminando o exercício do cargo ou função, esvazia-se toda a lógica justificadora do excepcional foro por prerrogativa de função. A maioria dos ministros aí defende que essa alteração poderia evitar, como por exemplo o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente da corte. A gente tem também um trecho do voto que ele deu anteriormente, onde ele disse que a mudança pela necessidade de solucionar o problema das oscilações de competência e que, segundo ele, continua produzindo efeitos indesejados de morosidade e disfuncionalidade do sistema de justiça criminal. Bom, Thiago, um dos atingidos aí por essas mudanças vai ser o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque ele responde a algumas ações, a alguns processos aqui no Supremo, como, por exemplo, sobre a falsificação em cartões de vacina. E nesse caso específico, por exemplo, a defesa do ex-presidente se disse que o tema não está relacionado ao exercício do mandato, quando ele era presidente da República. Esse julgamento, ele partiu de um habeas corpus do senador Zequinha Marinho, que pede aí que uma ação que ele responde na primeira instância seja levado aqui para o Supremo Tribunal Federal. Ele é réu aí num processo por rachadinha quando ele era deputado federal. Tiago. Então, esse julgamento foi retomado, a gente continua acompanhando todos os desdobramentos e só para a gente fechar, há um prazo para que esse julgamento se encerre? Qual é, Janaína? Sim, Thiago, como ele acontece no plenário virtual, sempre há ali mais ou menos uma semana, um prazo. Então, o dia final, prazo final para os ministros, todos os 11, depositarem aí os seus votos, é no dia 27 agora, no próximo dia 27. Então, faltam aí 4 ministros, né, para apresentar os seus votos e aí a gente saber qual é a decisão final mesmo do Supremo sobre isso. Perfeito. Então, mais 7 dias, a gente continua acompanhando. Bom trabalho, Janaína. Até mais tarde. Bom, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer, e aqui nos estúdios o Nelson Kobayashi. Um assunto mais técnico, Dora, me permita, vou começar pelo Kobayashi. Nesta sexta-feira, Kobayashi, boa noite para você, bem-vindo. Afinal, é uma discussão polêmica e a tendência de que o Supremo decida manter o foro, mesmo para quem já não está mais num cargo, para que o Supremo analise o caso de uma figura
público, uma figura política, Kobayashi. Bem-vindo. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Thiago, sabia que essa decisão, esse entendimento de que a prevalência do foro por prerrogativa de função deve subsistir mesmo diante da saída da autoridade do cargo que exercia, é o entendimento que já era praticado há muito tempo aqui no judiciário brasileiro. Nós tínhamos, inclusive, uma súmula, que é aquele entendimento tão repetido e tão consolidado que vira um verbete, uma tese firmada no nosso Supremo Tribunal Federal desde 1964. E que prevaleceu até 1999, quando a súmula 394 do Supremo, que dizia justamente sobre esse entendimento, foi cancelada. Então, o que a gente teve foi um cancelamento desse entendimento desde 99 e que passou a ter entendimento diverso até 2018. Significa, até 1999, desde 1964, já era assim como está decidindo hoje o STF. Você teve, por algum período, em algum cargo que justificava o foro privilegiado, mesmo você saindo, vai permanecer respondendo no foro privilegiado, no foro por prerrogativa de função. Só esse ato aí entre 1999 e 2018 é que foi diferente. Então, o STF hoje retoma um entendimento já consolidado lá de trás, que tinha inclusive virado súmula vinculante e que agora dá novamente ao STF o poder de continuar julgando aqueles que em algum dia exerceram cargos importantes e que justificavam o foro por prerrogativa de função. Dora, é saber como é que o mundo político vai reagir a isso, né? Se é mais vantagem ser analisado pelo Supremo ou por uma outra instância. Boa noite, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha só, como o mundo político vai reagir não interessa, porque o que vai valer é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já está tomada, porque para ser uma decisão diferente, até o final da votação, alguém pode mudar o voto, seria necessário que os 4 ministros que ainda faltam votassem contra o relator, com o voto do ministro André Mendonça, e que um daqueles outros 6 que já votaram mudasse o seu voto, que é uma situação muito difícil, para não dizer impossível. E quando você diz a reação, porque tem gente que prefere ser julgada no foro de prerrogativa de função, tem gente que prefere ir para a primeira instância e também a mesma pessoa, dependendo do caso, é vantagem um sistema, uma regra ou outra. Mas é isso que vai valer, é a decisão do Supremo e, a menos que aconteça algo absolutamente inusitado, está tomada. Kobayashi, eu vou além. Há alguns anos já houve essa discussão, até no âmbito do Congresso Nacional, de se reduzir as autoridades beneficiadas pelo foro privilegiado. Isso poderia ser favorável à situação jurídica aqui do Brasil? Sim, seria muito bom que a gente reduzisse o número de autoridades que tem esse foro por prerrogativa de função. Até para deixar o STF, e não só o STF, o STJ e alguns outros tribunais superiores, detidos aquilo que a Constituição os estabelece como prioridade. Ao STF que guarde a Constituição, que faça o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, que guarde as teses principais que impactam a vida de todos e que não seja mais uma vara criminal 2.0, uma vara criminal gourmetizada lá de Brasília, enfim. E aí a gente, com essa extensão tão grande de autoridades que tem o foro privilegiado, a gente acaba tendo um judiciário com a nossa Suprema Corte se debruçando sobre casos pessoais, individuais, sobre ações criminais e que deixam de lado, naturalmente, as ações principais do interesse de toda a população. Então, sim, a gente deveria reduzir muito o número de autoridades, isso deveria ser adstrito simplesmente ao presidente da República, ao vice-presidente, a alguns ministros de Estado, mas não para tantas autoridades que, infelizmente, ficam carregando o nosso Supremo Tribunal Federal de ações penais. Dori, mais uma questão. A própria Janaína citou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que essa decisão do Supremo pode ter algum tipo de impacto para a eleição de 2026 ou até já para essa de 2024? Não, para essa de 2024, muito menos. Para de 26, não vejo também nenhuma decisão. Pode ser porque eu não tenho de cabeça quais casos seriam levados, se é que já não estariam
nessa instância, tá certo? Então, acho que não altera absolutamente nada. É possível, as pessoas gostam assim, de esquentar um pouco os assuntos, mas esse assunto realmente, além de já estar decidido, ele não tem nenhum rebatimento que vá alterar qualquer situação do mundo político.